O microfone dá aquela potência na voz, né? Então, antes de tudo, lógico, vamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus que nos ilumine as nossas reflexões, os nossos sentimentos, para que possamos alimentar-nos do pão da vida, nessas reflexões que viemos aqui trazer com toda a boa vontade, com todo carinho, tá certo? Vamos falar hoje do perdão como um ato de auto-amor. Antes de entrar mesmo no assunto, vamos lembrar de um perdão nosso que está pendente há alguns séculos. Um perdão de um irmão muito conhecido. O nome dele é Judas Iscariotes. Estamos há séculos com uma tradição, né, de na Semana Santa e tudo, né, malhar os Judas. Se o próprio Mestre Jesus o perdoou, já sabia o que ia acontecer, o perdoou imediatamente. E todos os outros estavam ali também, né, fazendo aquelas maldades todas contra ele. Ele o perdoou imediatamente e ele sempre ensinou o perdão incondicional. Quem somos nós a malhar Judas, nosso irmão? Quem puder e quiser hoje aqui, mais tarde, na sua prece, eleve um pensamento a esse nosso irmão, que mesmo que já tenha resgatado seus débitos, isso ainda está reverberando dentro de nós. Culturalmente, né, nossa cultura religiosa, muitas vezes, todo ano nos lembra disso, e acaba que a gente acaba remoendo isso de novo. E isso fica, mais uma vez, doendo aqui dentro. Certo? Muito bem. Como é normal também, temos aqui um númerozinho aqui, ó, 1 de 21. Esse número se chama acordômetro. Para a gente ficar acordado até o 21º slide. Não que a gente durma, porque espírita é chique. Espírita não dorme. Espírita desdobra. Né? Então, é só para lembrar, a gente ir dosando a nossa atenção. São 21 slides, mas a maioria é firula. É só um slide para chamar o próximo. É uma brincadeirinha para a gente chegar junto, até o final, certo? Que hoje aqui é dia de reunião pública, não é dia de reunião mediúnica. Né? Então, permaneçamos no corpo, até o final, todos juntos, tá certo? Então, vamos iniciar o nosso assunto com um pequeno roteiro. Mas para seguir esse roteirinho, que tem 5 etapas, eu vou pedir a ajuda de um irmão desencarnado. Né? É lógico que nós sabemos que tem muitos irmãos e benfeitores desencarnados aqui nos amparando nesse momento. Mas esse eu convidei. Eu acho que vocês conhecem. Vou chamá-lo aqui agora. Ele nos atende. Olha lá. Eu acho que o pessoal conhece. Qual é o nome dele? Exatamente. Ele veio nos ajudar a seguir esse roteiro de 5 etapas, não é? Começando com a introdução, depois cenas do capítulo anterior. Não é assim que começa toda a novela? A novela vai começar, não tem cenas do capítulo anterior, porque hoje é o 2º capítulo dessa novela. O primeiro capítulo foi no dia 25 de maio do ano passado, falando sobre a indulgência nossa de cada dia. Mas vamos fazer uma revisão. Às vezes tem um outro irmão que chegou hoje, que não viu, não estava aqui no dia 25 de maio do ano passado. A gente faz uma revisão aqui, nesse número 2, cenas do capítulo anterior, certo? E depois vamos entrar no filé, o prato principal do nosso cardápio de hoje. 4 reflexões sobre o perdão, certo? E em seguida, o número 4, uma conclusão, para a gente fechar o assunto. Só que tem o número 5, que é uma surpresa. Vamos descobrir no final. É igual ao telejornal, deixa a melhor notícia para o final, para a gente ficar naquela expectativa do que será que vai acontecer. Tá certo? Então vamos seguindo. Como introdução, a gente lembra que tudo que a gente está conversando aqui está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos, certo? E, como é normal, toda palestra do perdão lembra uma cena. A gente acaba relembrando aquela cena daquela pergunta, a famosa pergunta de Pedro para Jesus. Alguém lembra aquela pergunta que Pedro fez para Jesus sobre quantas vezes tem que perdoar quem nos ofendeu? Como é que era aquela pergunta? Pedro perguntou para Jesus: até quantas vezes terei que perdoar aquele que me ofende? Será que até 7 vezes? Não é assim que ele pergunta?
E como é a resposta de Jesus? 70 vezes 7. Não queremos perdoar 7, mas 70 vezes 7. Então vamos agora pegar uma carona nesta cena. Uma pequena carona. Vocês poderiam me perguntar, Cirilo, até quantas palestras sobre perdão ainda teríamos que assistir? Será que até 7 palestras? Aí eu pego uma carona na resposta sábia de Jesus e respondo, em verdade vos digo, não teremos que assistir até 7 palestras, mas 70 vezes 7 palestras sobre perdão, porque ainda estamos engatinhando na arte de perdoar, todos nós, né? E eu começo pedindo perdão, porque eu que vim aqui falar sobre isso, ainda estou tentando construir esse perdão dentro de mim. Eu não vim falar sobre coisas que eu sei fazer, não. Eu vim falar sobre coisas que eu acredito e que eu estou tentando aprender. Eu sou um dos que mais precisa ouvir do que a gente vai conversar nessa tarde, né? Nesse sábado, dia 22 de fevereiro. Tá certo? Muito bem, vamos seguir então. Depois da introdução, o nosso amiguinho desencarnado vai nos indicar já cenas do capítulo anterior. O que nós conversamos no dia 25 de maio do ano passado? Um resumão, certo? Vamos lá, no dia 25 de maio tinha esse mesmo slide. O professor Kardec dando aula para a gente. E tinha aquele emblema, né, aquele lema conhecidíssimo da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. É um lema, né, um emblema praticamente da doutrina espírita. Lembrando que a salvação pode ser paz interior, harmonia, plenitude, felicidade, tudo isso que a gente quer muito, que a gente se esforça para ter, certo? Essa é a que a gente entende como salvação. Só que, vou lembrar aqui, o professor Kardec lembra da questão 886 do Livro dos Espíritos, que eu vou pegar aqui para ler, para a gente não errar nenhuma vírgula, que fala sobre a caridade. Fala sobre a caridade, que é condição fundamental para a nossa salvação, felicidade, plenitude, paz interior, o que a gente quiser considerar como tudo que a gente quer, certo? Então, na questão 886, Kardec, com a sua incrível capacidade de fazer perguntas cirúrgicas, que vão direto ao ponto, ele pergunta para a espiritualidade: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como eu entendia Jesus. Não é como eu entendia qualquer um, não. De acordo com o entendimento de Jesus. O que é essa caridade que realmente é a nossa salvação? E a espiritualidade traz aquela resposta sábia que a gente chama de BIP. Lembram o que é BIP? O B é o quê? Benevolência. O I. E o P? Exatamente. Então aqui a resposta completa é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. 3 pilares, 3 condições fundamentais para a caridade, que é a nossa salvação, certo? E hoje nós vamos falar de um desses pilares, do perdão. Nós vamos falar de algo muito importante para todos nós, certo? Vamos seguindo. E também no dia 25 de maio do ano passado, falamos sobre a indulgência, que é o outro pilar, certo? E aqui um resumão rápido de todos os slides do dia 25 de maio. 5 reflexões sobre a indulgência. Falamos sobre as palavras mágicas da indulgência, o eu também, porque eu também às vezes sou grosseiro, eu também às vezes sou impaciente, eu também às vezes só penso em mim e não no outro. Eu também erro, eu também preciso da indulgência do outro, porque eu também erro. E esse eu também é mágico. A gente de vez em quando lembrar, eu também. Certo? Falamos do perfeccionismo exagerado, com a exigência e a expectativa. A gente espera muito da vida e dos outros, exige do outro e da vida uma série de situações, e aí acaba não se conformando com nada e vivendo sempre em conflito com a vida, desarmonizado com a vida. Falamos da indulgência e a verdade. Como a verdade é preciosa como um diamante, mas se for atirada no rosto do outro de qualquer jeito, vai ferir como qualquer pedra bruta sem valor. E é difícil às vezes a gente não jogar verdades, não é? Muito bem, falamos da beleza está nos olhos de quem vê.
Se a beleza está nos olhos de quem vê, a feiura também. Se eu quiser ver só o lado negativo de uma pessoa ou de uma situação da vida, o pior é que eu consigo. É só o meu ponto de vista, a minha maneira de ver, certo? E última reflexão: não julgar para não ser julgado. Falamos daquele velho provérbio chinês: xing ling ling, ling 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 ling. Lembram da tradução? Que significa ado, cada um no seu quadrado, né? Às vezes a gente pensa no provérbio chinês, ele vai revelar o mistério da fé, vai trazer o terceiro segredo de Fátima. Não, é aquilo que a gente já conhece. Ado, cada um no seu quadrado, para a gente não ficar julgando o outro, senão a gente vai ficar com medo, viver com medo de ser julgado. Certo? Isso tudo, essas 5 reflexões, na conclusão, vimos que a indulgência da indulgência, quando a indulgência, eu preciso de muita indulgência, porque a ofensa foi contra mim ou contra alguém que eu amo, aí a gente chama de perdão. É uma indulgência plus, indulgência ao quadrado, multiplicado, aí a gente chama de perdão, que é o assunto de hoje. Então isso aqui foram as cenas do próximo capítulo do dia 25 de maio. Concluímos também que essa indulgência, esse perdão nos leva a uma intangível, uma intocável serenidade. É para isso que estamos aqui, para que consigamos manter a serenidade em qualquer situação. Estamos querendo treinar para isso, tá certo? Muito bem, terminamos a revisão e agora sim, vamos entrar no prato principal. 4 reflexões sobre o perdão. Vamos com calma, que agora eu vou terminar, certo? Muito bem, primeira reflexão. Fiquem agora com o capítulo de hoje, não é assim que fala na televisão? Fiquem agora com o capítulo de hoje. 4 reflexões sobre o perdão. A primeira reflexão já é o nome da palestra. Perdão, um ato de auto-amor. A gente entende que perdão é um ato de amor, mas antes de tudo, de auto-amor. Como é que isso funciona? Primeiro a gente vai partir de um ponto que a gente já está amadurecendo nisso aí, ou amadurecendo nisso aí. Entendendo que para a gente ser feliz, a gente precisa se amar. Eu preciso gostar de quem eu sou e do que eu faço. Eu preciso ter auto-amor. Isso é condição básica para ser feliz, né? E agora a gente vai ver como que o perdão é condição fundamental para o meu auto-amor. Quando alguém me ofende, para que eu mantenha e sustente o meu auto-amor, o perdão é fundamental. Como que é isso? O nosso perdão a uma pessoa, o meu perdão para uma pessoa que me ofendeu, corresponde a 1% do alívio do outro e 99% do meu alívio. Às vezes a gente pensa assim: não, ele não merece alívio, isso não tem perdão, isso foi horrível. Mas o máximo que eu consigo oferecer para o outro é 1% do alívio dele. Os outros 99% é do meu alívio. Por quê? Porque se ele não se perdoar, não adianta. Eu posso querer perdoar, fazer o que for. Se ele não se perdoar, ele não vai ter paz, não vai ter equilíbrio nem serenidade. Então a gente pensa assim: eu posso perdoar, mas se ele não se perdoar, ele não se sentirá bem, feliz. Então a gente pensa assim: é como nessa balança. Tem um desenho aqui de fundo, tem um coraçãozinho pequeno, esse é o 1% que eu consigo, que eu sou capaz de aliviar do outro. E esse coração grande aqui, meu 99% que volta para mim. Por quê? A gente pode até pensar, como meu próximo slide, mesmo que ele não tenha consciência, porque tem gente que é assim, que não tem consciência, não está nem aí para ninguém. Mas um dia ele vai despertar. Porque não existe nenhuma criatura que foi trazida à vida por Deus que esteja relegada ao pecado eterno, ao erro eterno. Não existe. Toda criatura que Deus trouxe à vida, algum dia vai despertar. Mas quando ele vai despertar, que me ofendeu? Não sei. Eu consigo só saber de mim. Do outro eu não consigo saber. Será que ele vai despertar amanhã? Será que é semana que vem? Será que é no ano que vem? Será que é daqui a 30 anos? Será que não é nem nessa encarnação, é na próxima? Ou daqui a 3, 4 encarnações? Eu não sei quando o outro vai despertar. Aí é que está a grande jogada de quem se esforça para perdoar. Eu não sei quando ele vai despertar. E eu
vou esperar, ficar esperando ele despertar para vir me pedir perdão, para admitir que errou? Eu vou ficar em conflito até ele despertar? Eu estou colocando a minha paz na mão do outro, que eu vi que não tem muita consciência. Olha o que a gente faz com a gente. Olha quanta dor e ressentimento. Porque o ressentimento é ressentir, ficar sentindo e sentindo de novo aquela dor que feriu. E a gente às vezes fica nisso por décadas. Então, se eu ficar esperando ele despertar para aliviar-me do ressentimento da mágoa, eu estarei intoxicando-me, envenenando-me, maltratando-me com pensamentos circulares, dolorosos e nocivos. O que são pensamentos circulares? Vamos lembrar daquela história, aquela metáfora que a gente fala. Fulano está andando em círculos. O que é uma pessoa que anda em círculos? Ela vai ali, vai acolá, não sei o que, onde volta, não passa no mesmo lugar. Não é assim? Vai aqui, vai lá, volta no mesmo lugar. Assim a gente faz quando alguém nos fere e a gente começa a pensar naquilo ali, pensar como poderia responder, revidar, reagir, e fica naquele pensamento de maneira circular. Está em casa, vai arrumar uma mesa? Pensa naquilo. Vai lavar a louça? Pensa naquilo de novo. Vai arrumar alguma coisa? Pensa naquilo de novo. E aquilo me fere de novo. E eu fico sentindo e ressentindo aquela dor toda vez que aquele pensamento volta para o mesmo lugar. E isso é o que a gente acaba fazendo com a gente, sem perceber. É automático e a gente precisa quebrar esse automatismo em nome da nossa paz. E vamos ver um pouco mais. Merecimento e necessidade. Essa diferença é fundamental para nós. Porque às vezes a gente fala assim, fulano não merece perdão. E fica se remoendo com isso. Mas quem é que vai medir o merecimento do outro? Sou eu, criatura imperfeita? Ou é quem tudo sabe, tudo vê? Não é? Assim como eu também tenho meus erros, e para estarem contas ao Criador apenas em relação aos meus erros. E só Ele sabe o meu merecimento de perdão, não, em que medida é essa? Mas uma coisa eu sei, eu não sei o merecimento do outro. Isso não me diz respeito. É entre Ele e o Criador. E dos meus erros também. Não diz respeito a mais ninguém. É entre mim e o Pai. Agora, uma coisa é certa para mim. A minha necessidade de serenidade e de equilíbrio de paz. Isso é uma necessidade. Isso é fato. Isso não há dúvida. A minha necessidade. Então é importante lembrar dessa minha necessidade e esquecer o merecimento do outro, que não me diz respeito. Não sou eu que vou julgá-lo. Eu não fui designado como juiz da conduta do outro. Já tem um Deus para isso, um Pai que tudo sabe e tudo vê. Então, vejam como isso é auto-amor, é autocuidado. Eu estou focando em me preservar, a minha serenidade, o meu equilíbrio e a minha paz. Colocando isso em primeiro lugar. Isso é auto-amor, é autocuidado. Perdoar é, antes de tudo, um carinho que eu tenho comigo. Certo? Muito bem. Vamos para a segunda reflexão. Isso não é justo. Olha como a gente fala isso de vez em quando. Isso não é justo. Mas o que é justiça? O meu revide? A minha vingança? Justiça também não é a vingança, não é a revide. Aí a gente lembra uma frase muito boa de Haroldo Dutra Dias, que ele coloca em umas palestras, que fala assim, ó, nesse mundo tem muita injustiça, tem muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Nenhum. Cada um só colhe o que planta e não colhe o que não planta. Só chega para mim a encomenda que está reservada. E muitas vezes fui eu que encomendei, sem perceber, mas eu encomendei. Eu estou falando de coisa grave. Não é eu tropecei numa pedrinha que, tropecei aqui porque eu empurrei alguém numa outra encarnação. Não precisa ficar na neurose. Coisa grave, certo? Coisa profunda, tá certo? E aí a gente lembra das leis morais que estão no Livro dos Espíritos, terceira parte. Para a gente falar de justiça, para nos ajudar a perdoar. São 10 leis morais. Então lá, lei da adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, aí vai. 10 leis. Essas leis são a maneira como o Criador organizou o universo e a vida.
gente observando, ele foi organizando tudo dessa forma certinha. Ele tem um critério, ele tem um padrão. Não é cada dia de um jeito. Não. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Não. Tudo organizadinho. De acordo com essas 10 leis. Certo? A parte moral, principalmente. Só que tem uma lei que é diferente. Essa lei aqui é a última, 10ª lei. Lei de justiça, amor e caridade. Alguém arrisca aí o que ela é diferente das outras? Alguma diferença? Não tem medo de errar, não, porque não tem resposta errada, certo? Cada um tem sua opinião. Sim. Boa, ela é um resumão de todas as outras leis. Essa é uma ótima característica dela. Vou sugerir apenas mais uma, que fala do nosso tema de justiça e perdão. Todas as leis são leis de alguma coisa. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de progresso, lei de uma ideia, lei de um conceito. A última é diferente, tem 3 leis, uma lei só: justiça, amor e caridade, já nos indicando que não tem como separar essas coisas. Se eu quiser ser só justo, esquecer o amor e a caridade, eu volto para olho por olho, dente por dente. Se eu quiser só ser amor e caridade, eu vou ter os meus preferidos, sempre. E aqueles que eu não gosto muito, e vou acabar sendo injusto. Então não tem como separar. Se o Pai, o Criador, fez assim junto, é porque tem um motivo. Ele não faz nada por acaso, de qualquer jeito. Tudo que ele faz é porque precisa ser assim. Justiça junto com amor e caridade. Certo? Muito bem. Então, vamos sair da teoria. Vamos ver um exemplo? Alguém lembra que filme foi esse aqui que está na foto de fundo? Qual foi esse filme que passou no cinema? Divaldo, Mensageiro da Paz, que conta a vida de Divaldo Pereira Franco. Certo? Quem assistiu esse filme, levanta o braço, por favor, só para ter uma ideia. Ok. Está disponível. Netflix, essas TVs por assinatura. Nesse filme, quem viu, vai lembrar, quem é aquele personagem que está ali, ó, de preto ali? Quem? O obsessor de Divaldo. O obsessor é um espírito, alguém que já não está mais no corpo e que persegue ferrenhamente alguém que ele não gosta. Não é assim alguém que ele encontrou pela casa, não. É alguém que ele já não gosta há muitas vidas atrás. Ele tem alguma coisa que não gosta daquela pessoa que ele persegue. E ele perseguia Divaldo desde criancinha. Começa o filme, Divaldo criancinha tomando susto com ele. Que Divaldo, com a sua mediunidade, conseguia enxergar o obsessor. Ele chegava toda hora dando susto. Toda hora, colocando ele para baixo e tudo, falando que ia dar tudo errado, sempre perseguindo, né? Querendo, inclusive, uma vez quase levou Divaldo ao suicídio. Quase. Divaldo por pouco chegou Joana para dar uma lição de moral nele para ele se jogar e se matar. Certo? Muito bem. Só que chegou um momento, lá depois de adulto, Divaldo assim, já com esse aspecto de homem adulto, com a mansão do caminho bombando, já acolhendo muitas crianças, mansão do caminho lá em Salvador, né? Aquela casa de caridade que ele acolhia crianças para poder dar sustento, né? Escolaridade, tudo. E aí, em determinada noite, alguém deixou uma criança na porta, abandonou uma criança na porta da mansão do caminho. Bateu a porta e saiu correndo. Aí abriu a porta, pegaram a criança, Divaldo pegou. Aí o pessoal falou, poxa, não temos mais condições de acolher mais ninguém. Estamos sobrecarregados. Aí Divaldo pensou assim, poxa, e agora? Mas eu vou acolher, mesmo assim. Aí veio Joana, professora Joana de Anjos, olha, essa é especial, parece pensando, ó, essa é especial. E logo depois que ele decidiu acolher, contra todas as previsões, veio o obsessor e falou, olha, essa aí foi minha mãe na última encarnação. Eu gosto porque eu amo essa pessoa, demais, no fundo do meu coração. E aí Divaldo falou para o obsessor, olha, eu vou amá-la como a minha filha. Eu vou cuidar dela, eu vou fazer tudo por ela. E aí o obsessor falou, tá bom, então eu vou te deixar em paz. Nunca mais eu vou te incomodar. Então olha só como é a providência divina. Deus oferece a oportunidade de
de pagar as dívidas pelo amor. Pelo amor. Porque Divaldo falou para o obsessor: meu irmão, eu sei que eu tenho dívida com você. Não é à toa que você me persegue. Não é assim, acordei hoje, vou procurar alguém para ficar perseguindo. Não é. Alguma coisa ele sabe que fez no passado. Então, ele falou: eu quero pagar minha dívida contigo, amando a sua mãezinha. E assim ele fez. E a partir desse dia, o obsessor deixou ele em paz. Tá certo? Então, a justiça, o amor, a caridade tem que estar juntos dessa forma. Tá bom? Segunda reflexão, agora vamos para a terceira. A caixa de vômito. O que é a mágoa? É uma reflexão de Rossano Clinge, é um palestrante, por isso que eu botei o RK aqui para lembrar de falar. E eu de coração, meus irmãos, eu quis colocar aqui umas mosquinhas aqui voando, só que eu não sei desenhar mosquinha. Coloquei um pontinho ali. E aí vamos considerar a nossa amizade, tudo. Fiz que é mosquinha aqui voando em cima da caixa, que é a caixa de vômito, que eu trouxe aqui. Olha aqui. Ao vivo e a cores, para a gente ilustrar nossa reflexão. Certo? Então, vou contar uma historinha aqui, para a gente ter uma ideia de como que essa mágoa se processa dentro de nós. Vamos dizer que um dia eu saí para trabalhar, fui pegar um ônibus para ir para o fiquei lá sentado no meu lugar, um lugar sentado, e aí veio uma pessoa, ficou em pé do meu lado ali, passou mal e vomitou na perna da minha calça. Vomitou aqui. Aí eu fiquei chateado. Tá maluco, meu irmão? Poxa, eu indo pro trabalho aí, me sujou todo e tal, não sei o quê. Aí o cara pediu 1000 desculpas, mas já estava sujo. Aí eu desci do ônibus, peguei na minha mochila uma caixinha que eu tinha, estava com uns biscoitos que eu já tinha comido, estava vazia, era o que eu tinha para me limpar. Aí eu peguei a caixinha, muito obrigado pela caixinha. E aí, ó, fui raspando assim, guardei o vômito na caixa. É o que eu tinha, até chegar no trabalho. Né? Só que cheguei no trabalho, em vez de ir lá no banheiro e lavar, eu cheguei já comentando. Pessoal, você não sabe o que aconteceu. Um maluco vomitou em cima de mim. Olha aqui, ó, vômito, ó. Olha como está fedendo, olha que coisa horrível. Aí passei para o pessoal sentir também. Não basta eu sentir, tinha que espalhar para os outros. Aí, guardei, fui para casa, cheguei na minha esposa: Luciana, olha só que coisa horrível, o cara vomitou em cima de mim, olha só como está fedendo, ó. Olha, sem só. E fui passando. E no dia seguinte guardei a caixinha. De novo, contaminei o ambiente, a minha família. Olha só meus filhos, olha só. O cara vomitou em cima de mim, coisa horrível. E aí fui para o trabalho de novo. Todo dia, dia após dia, eu ia sentindo e ressentindo. Até o final do ano, Natal, retrospectiva 2025. Você lembra? Aquele dia, o cara vomitou, cadê a caixinha? Ah, tá aqui, ó, coisa horrível, tá aqui. Tá, já um ecossistema. Já estava lá umas bactérias, tudo, monstrinho, tudo, eu estava lá. Olha, coisa horrível. Gente, essa cena não é ridícula, mas a gente faz isso com a gente. E a gente pega a mágoa, a ofensa, guarda numa caixinha de dentro e fica sentindo e ressentindo, sentindo e ressentindo, por anos a fio. E toda vez que a gente abre a caixinha, sente de novo o mal-estar. Aquilo vai ferindo a gente. Olha o que a gente faz com a gente. E a gente não percebe, vai quase que no automático, muitas vezes. Cada comentário é abrir uma caixinha de vômito. Tá certo? Então, isso é para ilustrar. Porque o Rossano Clinge também nos lembra da teoria do 10/90. A gente não pode dar mais de 10% de importância para aquilo que aconteceu com a gente. O cara vomitou lá, pisou no meu pé, alguma coisa, me ofendeu. No máximo 10%. Os outros 90% é o que eu vou processar a partir daí. É a minha reação. Aí sim, isso é o meu controle. O que o outro vai fazer comigo, não consigo controlar. Então não pode dar mais de 10% de importância. Tá certo? Vamos aqui pedir ajuda para dar um exemplo. Outro exemplo, parecido. Vamos pedir ajuda aqui, Dona Teridã. Vamos lá. Que dia passa o caminhão de lixo na rua onde a senhora mora? Volta 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Todo mundo aqui tem um dia lá que passa o caminhão de lixo. Então, o que a gente faz? Ou na noite anterior, ou naquele dia de manhã, a gente junta o lixo, coloca lá fora para ele passar e já levar.
Ou seja, a gente tira da nossa casa. A gente faz aquela limpeza geral para ele levar o lixo. A gente faz isso e cuida tão bem da nossa casa de tijolo e cimento, e da nossa casa mental, que é onde nós realmente moramos. A casa de tijolo vai ficar para o filho, sei lá para quem. Nós moramos o nosso endereço real na nossa casa mental. E tem que colocar o lixo para fora, gente. Não pode ficar guardando, acumulando. Tá certo? Então essa é a ideia dessa reflexão. Então, ao invés de ressentir, vamos tentar ressignificar. Dar um novo significado para aquela cena. Porque se for só esquecer, aí o problema também pode ser neurológico. Estou esquecendo algumas coisas também já, mas dá uma apagada na memória. Certo? Mas, como não tem como esquecer muitas vezes, a gente dá um novo significado. Como que é isso? Isso já é um gancho para a próxima reflexão. Ressignificar ao invés de ressentir. Mas como isso é difícil, a gente dividiu em 3 etapas. Vamos por partes. Devagar, a gente devagar. 3 etapas. Primeira, não reagir, não revidar. Segunda, orar pelo ofensor. Terceira, deixa acontecer naturalmente. Vamos lá, primeira etapa, não reagir, não revidar. Essa etapa é muito importante. Vamos ver. E para isso vamos recorrer à sabedoria cósmica do nosso Mestre Jesus. Quando disse para Pedro, aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso aí desde Moisés já tinha essa lei. Eu, porém, Jesus falando, quer dizer, vou colocar uma ideia nova. Ele dizendo assim, vou colocar uma ideia nova, preste atenção. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Não resistais. O mal que ele faz, que o outro está me fazendo, isso torna ele uma pessoa má. Se eu ficar resistindo, daqui a pouco eu vou me contaminar com isso também. Daqui a pouco eu estou sendo mal também. Certo? Mas vamos trazer um exemplo. Foi o que Jesus falou para Joana de Cusa, que era uma encarnação de Joana de Ângeles, que estava encarnada junto com ele, quando Jesus estava encarnado aqui com a gente. Então, vamos lembrar essa historinha. Joana de Cusa foi procurar Jesus, falando assim, mestre, eu acredito no seu evangelho, a tua palavra é luz, eu quero seguir teus passos, mas o meu marido é contra. Ele não acredita nas tuas palavras e muitas vezes persegue e me proíbe de vir aqui a ouvir as suas palavras. O que eu faço, mestre? Olha, terapia conjugal agora, hein? Terapia conjugal, Jesus de graça deixou para gente. O que Jesus falou? Primeira opção, falou, separa desse traste. Segunda opção, Jesus falou, não, você tem que mudar o seu marido. Ou terceira opção, ele falou, esforça-te no teu silêncio. O que vocês acham que ele falou? Terceira opção. Esforça-te no teu silêncio. Porque muitas vezes o outro ainda não está na hora de perceber a beleza desse evangelho, dessa filosofia de vida. Ele precisa do tempo dele. Imagina a gente querer acelerar o tempo do outro. A gente também precisa do nosso tempo. A gente não aprende muito rápido também. Certo? Então, silenciar. Mas para a gente silenciar muitas vezes, é um treinamento de paciência e compreensão. Mas se é um treinamento, o que Deus faz para a gente? Ele coloca na nossa vida, e muitas vezes na nossa casa, um personal trainer. Uma pessoa que vai treinar a nossa paciência, a nossa compreensão. Porque um personal trainer mesmo, você é alguém que você paga, e paga caro. Para ele falar 10 flexões, abdominal, corridinha, vai lá, não sei o quê. Ele vai te motivar a fazer um exercício que muitas vezes sozinho você não ia fazer. E Deus coloca de graça na nossa vida, para nos treinar diariamente por décadas. Alguém que vai treinar a nossa paciência, a nossa compreensão, porque essas são virtudes fundamentais para a gente evoluir. A gente precisa desenvolver isso aqui. São virtudes fundamentais. Só que paciência e compreensão não se aprende lendo livro na teoria, não se aprende vendo um filme inspirador, ou ouvindo palestra espírita. Daqui é bacana, pode ler livro, pode ver filme, mas é só na prática. A gente tem que treinar. É igual o atleta não tem que treinar, gente. A bailarina graciosa não tem que ensaiar, o músico não tem que ensaiar.
Então não sai nada na hora, não é nada na hora, tudo tem treinamento. Estamos treinando, cada qual no seu lar, na sua vida, estamos treinando para uma vida melhor depois dessa vida. Tá certo? Ah, mas tem hora que eu não resisto. Eu respondo, eu revido. Acontece comigo também. Ó, se não conseguir evitar o revide, o ensaio mental. O que é um ensaio mental? Eu estou numa discussão ali, acabei discutindo, respondendo, revidando. Aí depois foi cada um lá. Baixou a poeira. Aí o que eu posso fazer? Poxa, em que momento, se eu tivesse ficado em silêncio, a coisa tinha se dissipado, não tinha crescido tanto? Em que momento? Tento rever para ensaiar na minha imaginação em que momento eu poderia ter ficado calado, porque às vezes o outro só quer ser o último a falar. Tá bom, deixa. Às vezes eu quero ser o último a falar também. Então, deixa ser o último a falar. Tudo bem. Em nome da minha paz, do meu equilíbrio, da minha serenidade. Certo? É lógico que muitas vezes a gente pode pensar assim, ah não, isso é só um ensaio na minha imaginação. Mas ensaio depois de ensaio, ensaiando várias vezes, daqui a pouco eu consigo fazer valendo. Na hora que a pessoa vem me perturbar, eu consigo manter o equilíbrio. É importante ensaiar isso aí para a gente conseguir fazer valendo. Vamos lá. Segunda etapa, orar pelo ofensor. Isso a gente já sabe. Mas vamos entrar um pouquinho mais no detalhe. Para evitar o vínculo, ou dissipar o vínculo kármico. Gente, vínculo kármico é algo muito sério. É algo que nos une a uma pessoa por várias vidas sucessivas. Não são 10, 20 anos, não. Vidas sucessivas, séculos e séculos. Então, se aquela pessoa que eu tenho que conviver atualmente, eu não gosto muito, vamos tentar uma reconciliação. Quem sabe na próxima encarnação, eu sou colocado para conviver com outra pessoa. Tudo bem, não é demérito nem para ela nem para mim. Mas como Jesus falou, reconcilie-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, quer dizer, enquanto estás encarnado. Porque senão depois, ó, não deu certo, vamos de novo. Na próxima, de novo. Até dar certo. Então vamos fazer dar certo agora. Né? Mais fácil. Vamos lá. Ajuda a diminuir mágoas e ressentimentos em nós. Orar por quem nos ofende. E ajuda a velar, zelar, cuidar pelas nascentes do nosso coração, do nosso sentimento. Tudo isso é carinho, é auto-amor, é paz interior. Depende de um esforço nosso, principalmente. Não é para a gente colocar na mão do outro que me ofendeu. Não. É para a gente assumir as rédeas do nosso equilíbrio. E a gente cuidar da nossa intimidade. Certo? Muito bem. Terceira etapa. Deixa acontecer naturalmente. Gente, isso é tão sábio que virou samba. Não tem um pagode assim? Então, vamos lá. O que a gente quer dizer com isso? Não acelerar e nem bloquear uma reaproximação. Não é para ser artificial. Não acelera nem bloqueia. Deixa acontecer naturalmente. Certo? Não precisa usar a máscara do sorriso. A pessoa vem, desculpa, e precisa ser honesto consigo mesmo. Às vezes você ainda não conseguiu elaborar esse perdão. Aí, olha, peraí, eu preciso de um tempo. Não é assim, tão rápido. Eu preciso de mais um tempinho. Tudo bem. Respeite o seu tempo também. Certo? Isso é um processo inserido na rotina normal da vida. A naturalidade exige que a gente siga a rotina normal. Se eu chegar assim, fulano, preciso ter uma conversa séria com você. Acabou a espontaneidade. A pessoa já vai ficar com o pé atrás, na defensiva. E observe o que você acha, tal. Enfim, deixa acontecer naturalmente. Uma atividade em conjunto. Atividade em conjunto é uma ótima oportunidade. Por exemplo, fazer um trabalho voluntário aqui na Casa Espírita. Não estou dando direto. É só uma ideia que eu vejo assim agora, nesse momento. Certo? Pode ser também um trabalho doméstico. Vamos pintar uma parede aqui. Vamos fazer um faxinão no porão, algum lugar, enfim. Algum trabalho junto. Daqui a pouco, a pessoa, às vezes, ela quer pedir perdão, mas não com palavras. Com ações. Né? Ó, se observar a mudança de postura do ofensor, ele não quer mais briga, não quer procurar picuinha, oferece ajuda ou auxílio em silêncio. Se eu acho que ele deveria vir me pedir perdão,
Então eu dou um exemplo disso. Quando eu errar e ferir, eu vou lá e peço perdão. Certo? Mas não vamos esperar isso do outro. Se ele quiser já ajudar, já as coisas vão se fluindo na rotina normal da vida. Certo? Muito bem. Com isso, vimos as 3 etapas do ressignificar ao invés de ressentir. E com isso também já estamos chegando à conclusão da nossa conversa de hoje. Muito bem. E essa conclusão traz mais uma vez a sabedoria cósmica do Mestre Jesus, que disse para Pedro: Pedro, perdoarás, mas limitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos, vai vermelho agora, vamos dar ênfase agora, esse esquecimento de si mesmo que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injustiças. Esquecimento de si mesmo quer dizer se anular, ser subserviente. Não. Quer dizer esquecer um pouco o nosso orgulho, a nossa suscetibilidade, para facilitar uma reconciliação. Certo? Então, isso nos coloca, quando nos colocamos fora do alcance do conflito. Às vezes a pessoa só quer briga. Fala, faz um comentário já para puxar uma briga. Da provocação, fica provocando, das perturbações, da ofensa. O que nos coloca fora do alcance. Se o outro vai me perturbar ou me ofender, eu não sei, eu não controlo. O que eu preciso fazer é o meu controle. Me colocar fora desse alcance. Me preservar, cuidar de mim mesmo. Tá certo? Muito bem, vamos a mais um exemplo. Exemplo de Estevão, que foi contado no livro Paulo Estevão. Estevão, então, um cristão, ele é judeu, não conheceu Jesus. Quando chegou em Jerusalém, Jesus já tinha vindo, tinha sido crucificado. Ele não sabia nada disso. Aí ele foi, como ele era do bem, encontrou a casa do caminho, onde Pedro e os outros apóstolos estavam fazendo caridade, e foi lá, poxa, ajudar. Eu quero juntar forças com vocês. E começou a trabalhar, e aí falou, como judeu, ele esperava a vinda do Messias, que vinha sendo prometido nas Escrituras há séculos. E ele comentou isso com Pedro, poxa, quando o Messias vier e tal, não sei o quê. Aí Pedro falou, meu irmão, o Messias já veio, foi Jesus de Nazaré. Ele veio, trouxe tantos ensinamentos, mas infelizmente foi crucificado. Aí Estevão ficou triste, tudo, mas falou, não, mas nós escrevemos aqui as coisas que Jesus ensinou. Eu escrevi algumas coisas, Mateus escreveu, Lucas, Marcos. Você quer ler? Eu quero saturar-me dessa luz. E foi lendo tudo. Depois de um tempo ele foi estudando, foi entendendo e foi se tornando um grande pregador do cristianismo. E se destacou tanto pela inteligência dele, do jeito de falar, que ele começou a ser perseguido por Saulo de Tarso, um grande perseguidor de cristãos. Estava em Jerusalém, ele era um doutor da lei. E um determinado dia, lá como doutor da lei, ele mandou chamar Estevão para ser julgado no Sinédrio. O Sinédrio é como fosse o STF da época. Um grande tribunal, decidia a vida e a morte das pessoas, com vários doutores da lei judaica. Eram contra o cristianismo. Então, todos que ficavam pregando, se destacando nessa área, chamavam para ser julgados. E já tinha uma pena pré-estabelecida, era o apedrejamento até a morte. Era jogado ensaiado. Era só uma formalidade. Estevão foi lá, compareceu, se defendeu da maneira que pôde e não adiantou nada. Paulo e Saulo de Tarso e os outros doutores da lei condenaram e começaram a apedrejar na hora. Apedrejamento, Estevão não reagiu, não revidou, só baixou e esperou-se carne, cheio de dor, de fratura, sangue, tudo. Mas quem a providência divina traz? Naquele momento, quando Estevão estava quase desencarnando, Abigail, a noiva de Saulo de Tarso, a pessoa que ele mais amava na vida e queria formar uma família com ela. Ela chega naquela hora e vê aquela cena e reconhece Estevão como irmão dela. É um irmão que eles haviam se separado há alguns anos atrás. Ele foi cada um para um caminho e tudo, e daí ela encontra o irmão naquela situação. Uma situação irreconciliável com Paulo. Como é que ela ia casar? E como é que, Saulo, ainda era Saulo, como é que Saulo agora ia casar
a noiva gritando amada, sabendo que ele estava assassinando o irmão dela. Olha que situação devidamente arquitetada pelo nosso Pai, Deus nosso Pai. Por quê? Porque aí Abigail chegou e falou: é meu irmão Estevão. Aí Paulo ficou salvo, ficou sem ação. Aí ele falou: não é possível, vem ver de perto, não pode ser. Aí chamou, foi ver de perto. Aí ela foi falar com o irmão, que estava quase morrendo, e queria pelo menos falar alguma coisa com ele, há tantos anos que não via. E o que ela fala? O que a Abigail fala para seu irmão Estevão? Estava ali cheio de fraturas, cheio de sangue. Fala assim: ó, este é meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, Saulo de Tarso, que parecia petrificado. Eu estou lendo aqui para a gente não perder nenhuma vida. Então ele fala: esse é meu noivo, esse que está te matando agora, meu noivo. Aí o moribundo Estevão, está quase morrendo, contemplou sem ódio e acentuou. Agora Estevão falando. Olha o que ele fala. Ele começa assim: Cristo nos abençoe. Já começa assim. E fala: não tenho no teu noivo um inimigo. Não tenho no teu noivo um inimigo. Tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Olha só, ele falando de quem está matando ele. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, serviu-o-á com o mesmo fervor. Ele conseguia ver virtude em quem estava matando ele. Naquele momento, imediatamente, cheio de dor, de fratura, de sangue, e ainda assim, ele enxergava algo lá dentro de Saulo. E ele continuou. Olha o que ele fala para fechar. Falando a Abigail, a irmã dele: ser para ele a companheira amorosa e fiel. E desencarnou. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Ele estava abençoando o casamento deles. E desencarnou. Olha o que é uma pessoa invulnerável, como disse Jesus. O máximo que Saulo conseguia fazer era destruir o corpo que ele estava usando. Mas Estevão continuava sereno, intocável, invulnerável, indestrutível, inabalável. Nada atingia Estevão. É esse perdão que nos inspira, que serve de exemplo para nós, para que possamos realmente fazer desse perdão um ato, antes de tudo, de auto-amor, para se preservar, para se amar. Certo? Muito bem. Depois de muito blá blá blá, vamos à surpresa. Porque nós já estamos em qual slide? Já passou. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui é o último, só que tem uma surpresa, né, e tem um pouquinho a mais. Então, essa surpresa é porque a gente já ficou aqui muito na teoria, né, muito lado racional. 4 reflexões, esse livro está garelando a minha mente, não aguento mais, a pessoa fica tonta. Então vamos, porque quem canta seus males espanta. Vamos ver esse perdão do lado da emoção, porque a gente não é só raciocínio, a gente tem emoção também. Por isso a gente cantando uma música que a letra vai aparecer na tela, a gente vai também vibrar nessa sintonia. É uma música que fala de ressignificar, de perdão, certo? Quando eu clicar aqui, se tudo der certo, vai começar a música e eu vou passando aqui os slides com a letra. Funciona bem quando a gente treina. Lembra que eu falei do treinamento? Então, a gente vai cantando e vai sentindo a vibração. Vamos ver. Vai começar a letra. Que tal a gente começar por nós mesmos, tentar simplificar, sentar de novo e revelar os segredos, se justificar, há de haver um mar para atravessar segredo, do sonho a tragar, há de haver